Boa noite. Pedir a todos que ocupem os seus lugares para darmos início, então, à nossa solenidade de abertura. Agradecemos a presença e a participação de todos nesta noite para a abertura do 2º Encontro Nacional de Pesquisa em Comunicação e Imagem. Convidamos a compor a nossa mesa de honra a professora doutora Zilda Aparecida Freitas de Andrade, diretora do Centro de Educação, Comunicação e Artes, neste ato representando a reitora da Universidade Estadual de Londrina. Queremos convidar também o professor Dr. Miguel Luiz Contani, chefe do Departamento de Comunicação do Centro de Educação, Comunicação e Artes. Queremos convidar também o coordenador geral deste evento, aqui à minha frente, o professor Dr. Alberto Klein. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui presentes, alunos de graduação, pós-graduação, aos nossos demais professores do SECA. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e também aos nossos demais convidados. Eu vou pedir, professora, vê se esse microfone está ligado para mim, por favor. O INCOI tem por objetivo fomentar a produção e divulgação científica dos pesquisadores dos programas de pós-graduação em comunicação brasileiros. Dessa maneira, espera-se que a iniciativa estimule os pesquisadores a uma produção efetiva, constituindo-se num importante palco de debate e produção de conhecimento que possibilite a troca de experiências científicas em múltiplas áreas da comunicação no país. O encontro visa a discussão da imagem sobre diversos eixos, como semiótica, cinema, imaginário, cultura, educação, ideologia, consumo, história e estética, numa perspectiva interdisciplinar e contemporânea. A ideia é promover e aprofundar o debate teórico e metodológico no estudo das interfaces imagem, mídia, um campo ainda aberto e não consolidado. O ENCOI é promovido pelo mestrado em comunicação e estimula, inclusive, a produção e divulgação científica dos pesquisadores dos programas de pós-graduação em comunicação do país. E para falar mais sobre o assunto, convidamos o professor Dr. Alberto Klein, coordenador geral deste evento. Boa noite, agora sim. Com muita alegria que a gente está abrindo hoje, né, o 2º ENCOI, Encontro Nacional de Pesquisa em Comunicação e Imagem. Nosso primeiro evento ocorreu há 2 anos, e essa 2ª edição, na verdade, consolida, né, um espaço necessário para reflexão, para discussão e debate, dessa interface mencionada aqui pelo nosso apresentador, entre mídia, imagem, comunicação em seus diversos ambientes, né? E é com muita alegria que a gente dá início, né, a esse 2º evento, cujos preparativos, é claro, não começaram hoje, né? E para isso por isso justamente eu não poderia deixar de agradecer a Zilda, né, como diretora de centro, ao professor Miguel, no departamento, que nos apoiaram muito, né, além, é claro, dos nossos estudantes de mestrado, não vou mencionar todos, né, e alguns professores, todos nós professores do mestrado, mas alguns um pouco mais próximos, um pouco mais envolvidos, né, como é o caso da Flora, da Dirce, da Ana Paula, que deram sangue aí para que esse evento ocorresse, né. Também queria agradecer muito ao pessoal da Quinopus, que vai nos prestigiar aí com uma exibição de um curta, né? E, é claro, aos nossos conferencistas, né, que hoje, aliás, hoje a gente tem a conferência de abertura com o professor Luciano Guimarães, né? Ele será devidamente, oficialmente apresentado a seguir, mas eu queria mencionar que aí é uma apresentação um pouco mais afetiva, né? Eu não vou falar
quando eu conheci o Luciano, porque já faz algum tempo, mas nós somos da primeira geração, né, isso é um privilégio para mim, de um grupo de pesquisa do qual fazemos parte, do CISC, né, o Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, né, e desde quando nos conhecemos, deu para perceber toda a evolução da pesquisa do Luciano, né, e como ele se tornou referência na área para discutir o jornalismo visual, né, e hoje a gente vai ter uma noção, né, em que pé está a pesquisa do Luciano hoje em jornalismo visual. E queria agradecer também a todos que se inscreveram no evento, a todos os participantes, vocês que estão aqui essa noite, né, que possibilitaram isso, né. Eu acho que o grande objetivo do evento é criar esse espaço mesmo de troca de conhecimento, né, e, portanto, a apresentação dos trabalhos, as pesquisas de vocês serão muito bem-vindas nesse espaço. Vocês nos perdoem eventuais falhas do evento, mas a gente está aqui para fazer o melhor, né? Foi com muita dedicação que a gente organizou esse evento e a gente espera ter terceira, quarta, quinta, 20ª edição do ENCOI, né? Se eu ainda estiver vivo, né? Daqui para frente. Então, muito obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o professor Dr. Miguel Luiz Contani, chefe do Departamento de Comunicação. Professora Zilda, professor Beto, prezados membros da coordenação e da comissão científica do 2º ENCOI, Encontro Nacional de Pesquisa em Comunicação e Imagem. Caros participantes, os estudos da imagem, do modo como é construída, os infinitos sentidos que dela emanam, o intenso acesso e a disponibilidade ao alcance da palma da mão pelas mídias que a veiculam, a tornam uma inescapável escolha e emergente decisão de pesquisa. É questão permanente conhecer os rumos que ela tem tomado, os efeitos que buscam aqueles que com ela se expressam em seu fazer cotidiano, o que nela colocam de significação e o que ela torna dinâmico e também pereniza. É um tema da maior relevância para compreender o estar no mundo de hoje. Em nome do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, eu saúdo e dou as boas-vindas aos participantes deste 2º ENCOI, Encontro Nacional de Pesquisa em Comunicação e Imagem. Trata-se de um evento que surgiu para colocar-se como espaço de disseminação a serviço da qualidade da pesquisa e da produção do conhecimento, de convívio entre pesquisadores unidos em torno do interesse de compartilhar conclusões, de esmerar os projetos, de obter cientificidade cada vez mais sólida para prosseguir na tomada de decisão e no direcionamento da investigação a que se dedicam. A qualidade da produção trazida pelos pesquisadores que se dedicam ao campo da imagem é o principal fator de crescimento e evolução do ENCOI, que dessa vez traz uma programação encaixada em grupos de trabalho com áreas temáticas nas quais os responsáveis, por sua definição, buscaram colocar o máximo de nitidez nas descrições e nos propósitos de enquadramento. É uma grande satisfação notar que os trabalhos estão distribuídos proporcionalmente entre os 7 GTs, com excelente densidade nas propostas e no volume, dando movimento a esse vasto, complexo, trabalhoso, mas fascinante campo de estudos. Dirijo um agradecimento especial à diretora do SECA, professora Zilda, pela presença e pelo contínuo apoio e estímulo que concede nas importantes iniciativas de produção de conhecimento. Agradeço também ao conferencista dessa noite, professor Luciano Guimarães, da Universidade de São Paulo, por nos proporcionar a reflexão de abertura.
Registro também o meu cumprimento aos organizadores, membros do Conselho Científico, na pessoa do professor Beto Klein, que tornaram possível a realização deste encontro. Desejo que o segundo INCOI se constitua num momento de pronunciada interação, de aperfeiçoamento, de transformação, que gratifique a expectativa de todos os que vieram. Sejam bem-vindos e votos de sucesso. Fará seu pronunciamento a professora doutora Zilda Aparecida de Freitas, diretora do SECA, neste ato representando a reitora da UEL. Boa noite. Boa noite às autoridades aqui já nominadas, né, o professor Dr. Miguel, que foi meu orientador no mestrado, o professor Beto, né, meu companheiro, né, do Departamento de Comunicação, né, desde o tempo da efetivação, né. A todos os organizadores, né, do ENCOI, a professora Flora, a professora Dirce, não estou vendo a Ana Paula, mas também a Ana Paula, né, aos alunos, né, os estudantes do mestrado em comunicação, que também se envolveram nestes dias, né, para poder viabilizar este evento que vocês terão aí nos próximos dias. Então, já aproveito para parabenizá-los, né, e para desejar, claro, sucesso nesse evento. Então, em nome da reitoria, desejo as boas-vindas aos participantes, né, e a discussão é em torno do quê? Os fenômenos da comunicação, claro que têm desafiado cada vez mais os pesquisadores e teóricos pela velocidade, diversidade e quantidade com que se manifestam. Eles envolvem uma multiplicidade de expressões, linguagens e suportes e acabam extrapolando as fronteiras da própria comunicação para alcançar tantas outras áreas como a arte, o design, a educação. Porém, se os desafios são instigantes, provocadores até, a resposta tem sido à altura, como é o caso do nosso ENCOI, Encontro Nacional de Pesquisa em Comunicação e Imagem, que este ano realiza sua segunda edição, estabelecendo-se como evento de aprofundamento do debate teórico e metodológico em torno da imagem em suas diferentes manifestações midiáticas. As várias teorias da comunicação enriquecem as discussões, e essa pluralidade é sempre bem-vinda da nossa área, considerando a complexidade dos objetos de estudo, como o cinema, o jornalismo, o imaginário e tantas outras possibilidades. Nossa sociedade valoriza muito as mídias visuais, e essas têm se desenvolvido tanto do ponto de vista tecnológico quanto estético, e ainda cada vez mais na popularidade. Com as mídias sociais e a disseminação de programas e aplicativos, pessoas comuns produzem e divulgam conteúdos, inclusive imagéticos, que circulam e viralizam pela internet. Estas e tantas outras mensagens midiáticas, notadamente visuais, estão entre os desafios mencionados no início e que precisam ser acompanhados e estudados com isenção, responsabilidade metodológica, sólida fundamentação teórica e espírito crítico. Não se pode consumir essa enorme quantidade de imagens carregadas de ideologia sem um filtro racional e crítico. Por isso, contamos com os profissionais e pesquisadores da comunicação e de áreas afins para revelar, refletir e também analisar os fenômenos da área, a fim de tornar a sociedade mais consciente daquilo que se vê nas diferentes mídias. Então, esse é o propósito, quando nós formalizamos um evento, a estudar, analisar, refletir e trazer e ampliar, disseminar novos conhecimentos. Então, reforço aí, em nome da direção de centro, em nome da reitoria, parabéns aos organizadores, parabéns aos estudantes do mestrado em comunicação, e parabéns também aos que estão participando do evento. Desejo sucesso e que o segundo ENCOI seja enriquecedor a todos. Boa noite. Neste momento, teremos a exibição do curta-metragem Aruohara da Quinopus. Para apresentá-los, nós chamamos Rafael Ceribelli, que é roteirista e estudante do programa de mestrado em comunicação. Eu nem pedi para eles saírem, eles já saíram, gente. Eu ia desfazer a mesa,
Né, professora? Comunicação. Então, né? Rafael, cadê o Rafael? Chega aí. Rafael, roteirista da Quinópolis, estudante do programa de mestrado em comunicação da UEL. Guilherme Peraro, tá aí o Guilherme? Por favor. Produtor executivo da Quinópolis. Pedir às autoridades que já se sentaram que ficassem sentados para ouvirmos a nossa apresentação aqui. Só completando aqui. A seguir nós teremos a palestra com o tema "E jogaram imagem no ventilador". Quase que eu falo outra coisa aqui. Sobre ética, política da imagem e jornalismo visual, que será proferida pelo professor Dr. Luciano Guimarães. Luciano, está aí? Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa universidade. Só lembrando, o professor Luciano Guimarães, ele é professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, atuando nos cursos de jornalismo e editoração. Pesquisa e atua na área de comunicação com ênfase em jornalismo visual e design editorial, teoria da cor e teoria da imagem. É autor de 2 livros sobre as cores na mídia, organizador de livros sobre comunicação e imagem, além de autor de artigos e capítulos de livros sobre jornalismo visual. É livre docente em jornalismo visual pela Universidade Estadual Paulista, instituição na qual coordenou o programa de pós-graduação em comunicação de 2007 a 2011. Tenham todos um bom evento. Aos nossos colegas aqui da Quinópolis, boa apresentação, bom trabalho a todos. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Rafael Ceribelli, eu sou aluno aqui do mestrado de comunicação. Trabalho com a Quinópolis desde 2013, como roteirista, e gostaria principalmente de agradecer o convite da Dirce, da gente ter a oportunidade aqui de passar o Haru Ohara para vocês, o curta-metragem. E o Guilherme vai falar mais sobre o curta e um pouquinho sobre a Quinópolis também, sobre o trabalho da Quinópolis. Boa noite a todos. De novo, eu agradeço a professora Dirce, né, porque essa questão de exibição sempre foi uma batalha para a gente que começou a Mostra Londrina de Cinema. Aqui em Londrina nunca tinha... É difícil ter um espaço de exibição. E, então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente sempre agradece para poder exibir um filme nosso. Bom, falando da Quinópolis um pouquinho, é uma empresa que foi criada em 2004, um pouco nessa vontade nossa, até nessa esteira da Mostra Londrina, que foi onde a gente se profissionalizou como profissional de cinema mesmo. E a gente sentiu essa necessidade de ter uma empresa, de ter um CNPJ, para a gente fazer nossas próprias produções aqui na cidade, né? Então, a empresa foi criada em 2004, né, por mim e por o jornalista Caio Cesaro, que hoje está no Ministério da Cultura, né, e depois o Rodrigo Grota entrou no lugar dele como meu sócio. Em 2013, a gente criou esse núcleo criativo, que a gente fala de roteiristas, para a gente também ter bastante projetos para enviar para editais e tudo mais, e ter uma frente de trabalho ampla, né, no qual o Rafael começou a fazer parte também. E o filme que a gente vai exibir hoje, o Haru Ohara, a gente escolheu esse filme porque além de estar falando de uma pessoa da cidade, que é o Haru, para quem não conhece, ele na verdade é um agricultor que no final da vida descobriu que ele tirava fotos, né? E quando foram ver essas fotos deles, né, muito pelo neto dele, o Saulo Ohara, que começou a ver as fotos e achou maravilhosas, mostrou para vários especialistas e as pessoas ficaram intrigadas, como um agricultor tira fotos assim, né? Então, no final da vida dele, ele pegou um pouco desse sucesso, uns 2, 3 anos só, teve uma exibição aqui em Londrina das fotos dele, uma exposição, mas começou a rodar o mundo, né? Ele acabou falecendo, não viu todo esse sucesso. E a nossa ideia, né, até pelo roteiro do Rodrigo Grota, da ideia dele, foi de fazer essa homenagem até dentro, como conclusão da trilogia do Esquecimento, que são 3 curtas, foram formados pelo Satoru So, o Booker Pittman, e concluiu com o Haru Ohara. Era de mostrar, né, toda essa vida, né, de como foi a vida do Haru, mas como era um curta, a gente não podia também conseguir colocar toda a vida dele dentro de 15 minutos. Então, a nossa pergunta, e o que a gente quis mostrar na tela, era
o que se passa na cabeça de um fotógrafo no instante anterior a que ele tira uma foto. Esse era o nosso desafio de contar um filme. Então, a gente, dentro do roteiro, né, que o filme quase não teve um roteiro, na verdade, o nosso roteiro eram as fotos do Haru, era tentar contar essa história da vida dele através das fotos que ele tirou e o que passava na cabeça dele nesse instante anterior dele tirar as fotos, né? Bom, o resultado vocês vão ver agora, como é que foi. O filme teve uma carreira muito boa para a gente, passou em vários festivais, ganhou o prêmio Festival de Gramado, passou festivais de fora. Hoje está em televisão, acho que está passando hoje no Canal Curta, Canal Brasil, volta e meia está passando nas televisões. Então, é um prazer bem grande estar passando o filme aqui, com muita honra, na verdade. Tá? Obrigado, e quem tiver dúvida depois, a gente pode trocar uma ideia aí. Obrigado. Bom, queria inicialmente agradecer os anfitriões, a instituição, a UEL, o Centro, o SECA, o Beto Klein, amigo de longa data, que me fez esse convite. E espero que eu possa trazer alguma contribuição relevante para esses estudos. Eu dei uma olhada na programação de vocês, vi quais são as mesas e os títulos e fiquei bastante instigado. Tá, gente, é só... eu vou fazer só um sinalzinho para você, porque geralmente eu gosto de controlar os slides para ficar indo e voltando, mas não vou te maltratar muito não, então vou tentar evitar. Só um sinalzinho assim, tá? Bom, e também tem uma parte, eu vou acompanhar um texto até para manter o controle do tempo. O Beto falou que eu tinha até meia-noite para apresentar, né? Então, para me ater esse tempo, brincadeira, Beto. Para me ater esse tempo, eu vou acompanhar um texto, mas eu vou inserindo comentários. São esses comentários que podem me levar a falar um pouco mais do que o previsto. Eu previ inicialmente ali, sem esses comentários, uns 35, 40 minutos. Né? Mas como imagem toma um tempo quando a gente fala delas, eu acho que eu posso tomar um pouquinho mais desse tempo. O que eu faço? Tem que usar uma luva de borracha. Não, tudo bem, eu vou. É só não encostar na lateral aqui. Bom, vocês devem ter achado, provavelmente, esse título um pouco estranho, né? Jogaram imagem no ventilador, sobre ética política da imagem e jornalismo visual. Né? Essa é uma prática comum do jornalismo visual, quer dizer, trabalhar na dimensão do título também, ou seja, provocar aqui e explicar no subtítulo ou numa linha fina, né? E já dá um pouco a ideia do que é que eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando com política da imagem e imagem na política. Boa parte da minha vida acadêmica me dediquei ao estudo das cores, desde que comecei a fazer pesquisa. Eu tinha muito apreço por esse tema das cores, envolvi teorias sobre as cores voltada para o jornalismo. 2 desses trabalhos estão publicados em livros, outros em artigos. Mas de 2001 para cá, eu comecei a aplicar parte da metodologia que eu tinha na abordagem das cores, e era uma abordagem política, eu comecei a aplicar isso também para o jornalismo e para outros elementos do jornalismo visual. Né? Em algum momento, eu senti necessidade de explorar essa área com o potencial que ela tinha para pensar criticamente a imagem. Então, eu vou levar choque, deixa eu ver. Não é o microfone. Interferência? Esse está funcionando. Está funcionando? Tem que colocar o cabo. Mas será que... Pois é. Você pega aqui, pega no computador, aí dá... Você quer que eu leve choque para testar? Por enquanto não, vamos lá. Mas, enfim, então eu tenho um antecedente nesse trabalho das cores, depois projetando essa metodologia para o jornalismo visual. Então, hoje eu vou explorar alguns aspectos desta pesquisa, que vem de 2000 para cá, né, buscando sedimentar uma certa epistemologia do jornalismo visual.
De alguma forma, eu queria começar com alguns exemplos visuais, depois eu passo a discorrer um pouco esses fundamentos, e depois eu vou concluir com uma proposta, praticamente uma carta, ou quase um manifesto, em defesa de uma ética no jornalismo visual, e essa última parte também é ilustrada. Então, tem só uma parte aí no meio que vai ficar sem um apoio. Se alguém puder apagar a luz. Bom, eu pego um exemplo justamente que é aqui do Paraná. Né? Em 2009, teve um acidente envolvendo um deputado, Luiz Fernando Ribas Cali Filho, não sei se todos se lembram desse acidente. É um deputado jovem, ou na época jovem, em 2009, acelerando muito um carro, acabou batendo em outro carro com outros jovens, e os outros jovens morreram. Esse processo está até agora ainda em idas e vindas. Naquele momento, imaginem que nós tínhamos uma matéria de televisão, por onde nós temos o contato inicial, praticamente no mesmo dia, e tem as imagens cobertas, tem imagens do acidente do carro, dos carros envolvidos, tem imagens de arquivo do deputado, e tem algumas imagens cobertas enquanto a matéria está se desenvolvendo oralmente. E tem um trecho, que é esse trecho que eu ressalto, que diz, no restaurante em que o deputado jantou antes do acidente, então imagina essa voz em off, garçons que não quiseram gravar a entrevista confirmam que ele e outras 2 pessoas beberam ao menos 4 garrafas de vinho. E essa é a imagem que cobre esta passagem. Independente dos valores que a gente tenha, de considerar, era um jovem, talvez alcoolizado, deputado, de uma classe alta da cidade, protegido provavelmente, por mais que a gente tenha toda essa pretensão, naquele momento não se podia fazer um pré-julgamento. E essa imagem, ela contribui nesse julgamento de que forma? Intensificando. Só que vejam, uma coisa, a gente está vendo uma imagem que foi printada, que foi congelada, frisada, capturada naquele momento, e eu ressaltei o texto escrito. Agora, imagine oralmente isso, numa passagem de 1, 2, 3 segundos, com esse texto sendo falado, o efeito que isso produz sem a consciência por parte daquele que está assistindo ao programa de televisão. Então, vejam que quando eu falo de jornalismo visual, não é só jornalismo visual como a gente costuma pensar, que é aquele aplicado nas páginas de revistas, de jornais, no desenho de sites, etc. Mas na própria televisão ela trabalha com esse jornalismo visual desta forma. Então, o campo da política da imagem vai muito por aí. A gente parar e pensar nessa circulação de imagens, como é que ela está se dando. Imaginem que as 4 garrafas supostamente bebidas, eu nem sei quem bebeu, quer dizer, não dá para você nem saber se foi o companheiro dele de jantar que bebeu, mas, enfim, das 4 garrafas, ao menos 4 garrafas consumidas, se transformam em 400 garrafas na imagem. Este é um efeito de sentido que se dá. É dessa forma que a gente acaba interferindo diretamente na produção da notícia. Então, os caminhos que eu vou percorrer hoje aqui são no sentido de tentar trabalhar com essa ideia de que a visualidade faz o jogo sujo da imagem. Por isso que eu coloco o título como sendo e jogaram imagens do ventilador. A ideia é essa mesma. Quer dizer, muitas vezes o texto tem um controle, até direito de resposta, a informação está apurada de forma correta, mas por onde é que você manipula, por onde é que você interfere na produção da notícia? Por meio de imagens. Então, vou mostrar uma série de estratégias de imagens que estão fazendo esse jogo sujo. É isso que está sendo jogado no ventilador e aí espirra para todo lado. Vai espirrar, inclusive, quem está à frente, e que vai ser a vítima da imagem, e, no fundo, espirra alguma coisa para a nossa própria imagem como jornalistas, como produtores de imagem. É nesse sentido que eu trabalhei esse título. Bom,
o comum a gente vê algumas imagens e começar a sentir o efeito que pode produzir, não é? E, nesse caso, ainda nessa introdução, o exemplo que eu trago é de uma imagem de um gráfico, não é? Como é que a gente trabalha com a imagem do gráfico? A gente dá uma credibilidade para aqueles dados, não é? Aquele pensamento cartesiano, um número corresponde a um valor, ou um período corresponde a um valor. Então, nós trabalhamos com a credibilidade da nossa audiência, ou do nosso leitor, não é? Nesse caso, né, nós temos ali um gráfico em alta, não é? Então, juro, é só a gente começar a perceber a quantidade de exemplos que juntam política com economia, né, ou viés político na economia, né? Então, aquele gráfico ali a gente tem um valor que subiu um pouco, desceu, depois subiu muito, 0,86. A edição já começa ali, quer dizer, 0,86 é um número, quer dizer, qualquer número abaixo de 1 causa pouco impacto, por mais que ele seja relevante. Quem está vendo o jornal fala, menos do que 1. Não importa se esse 1 é relevante ou não, né? Esse quase 1. Não é à toa que os marqueteiros de plantão ali tentam sempre nos enganar com alguma coisa que vale 0,99, né? Porque esse arredondamento é mais impactante. Então, menos que 1 é quase nada, né? Enfim, como é que o gráfico trabalha para dar essa intensidade? No desenho, na sua ênfase. Agora eu vejo esse na mesma edição, com a mesma informação desse aumento da taxa de juros. Aquele gráfico na última coluna da direita, o primeiro gráfico, evolução no mês, né, variando ali a variação do mês, chegando a 0,86. Né? No fundo, na capa do jornal e na capa da edição, as duas informações são desenhos diferentes do mesmo gráfico, tá? Então, a gente percebe o efeito de sentido que isso tem quando a gente tem gráficos desenhados, nesse caso, em uma coluna ou duas colunas. Pode ser, isso é importante a gente destacar, que seja meramente uma questão do espaço disponível na capa do jornal e na capa do caderno de economia, né? Pode ser que tenha alguma intenção por trás. O nosso papel é falar do efeito de sentido que isso promove, né? Se eu for perguntar, mas por que você fez isso? Talvez tenha 1000 justificativas. O nosso papel agora passa a ser o efeito de sentido que é produzido por uma imagem no jornalismo é de nossa responsabilidade, tá? Se eu não pensei nesse efeito de sentido e simplesmente atendi a uma demanda do espaço disponível, eu estou sendo irresponsável, tá? Então, de alguma forma, aquela imagem se espalhou para mim também quando eu joguei respingou quando eu joguei no ventilador, tá? Quer dizer, minha imagem fica atingida porque a responsabilidade é minha dessa produção de sentido. Vamos ver mais um exemplo só. Aqui nós temos também gráficos que trabalham com PIB, né? E aí eu queria que vocês acompanhassem esses dados, porque isso é muito constante na nossa produção no jornalismo de televisão. O agravante da televisão aqui é que a gente não tem o tempo de retorno da imagem, aquela circularidade que vocês já devem ter ouvido falar como característica da imagem. Os textos do Flusser, por exemplo, falam disso, textos do Harry Pross, que a gente trabalha, costuma falar também dessa presentidade, dessa circularidade da imagem, esse tempo de eterno retorno que a imagem possibilita. A televisão ela é suprimida. A televisão se transforma praticamente numa sequência tal qual um texto. Então, as imagens vão passando e a gente perde o controle, né, e sente mais o efeito. Então, aqui nós temos dados do IBGE sobre o PIB brasileiro de 2009, com o título PIB tem encolhimento assustador. Esse título é pautado lá na agência de notícias já. A primeira pessoa que pegou isso, pode ser a Agência Estado, a Agência Folha, a Agência enfim, Correio Brasiliense, a primeira agência que pegou o dado já disparou o viés, e que normalmente o jornalista, na sua urgência e na sua preguiça, junto às duas coisas, ele acaba sempre tentando dar uma resposta que é o pior dos últimos X anos. Não é? Essa é uma solução muito fácil.
mas muito pouco contextualizadora. Né? É o pior dos últimos 12 anos, é o pior dos últimos 13 anos, quer dizer, isso não traz nenhum contexto e não dá o tom político adequado. Né? Então, nós temos aqui, PIB tem encolhimento assustador. Trata-se aqui dos valores dos últimos 3 meses do ano em relação aos 3 meses anteriores. A natureza assustadora teria vindo do fato de ter sido a maior queda trienal do PIB nos últimos 13 anos. No entanto, pondera-se que o PIB nesse quarto triênio fora maior que o mesmo período no ano anterior, e que o PIB anual, mesmo com a baixa no quarto trimestre, ficou com crescimento de 5,1%, chegando a 2,9 trilhões de reais em 2008. Ainda com aspecto positivo de que esse valor de fechamento do ano coloca o Brasil no 2º lugar entre os países com maior crescimento do PIB, atrás só da China. Ou seja, tem vários elementos positivos na matéria. Né? Mas o que aparece para a gente? Qual é essa primeira leitura? Leitura superficial, leitura imagética, gráfico e título. Bom, se a gente se atentar, então, para o gráfico videográfico, animado no Jornal Nacional, da Rede Globo, veremos que, primeiro, a inclinação ascendente dos 3 primeiros meses é mais suave do que do último trimestre. O ponto de chegada após a queda do quarto trimestre está abaixo do ponto de partida no primeiro trimestre. Quer dizer, como é que alguma coisa sobe 6, cai 3, né, e fica abaixo? Quer dizer, geometricamente impossível. Né? Num gráfico desenhado, você percebe isso na hora. Na televisão, isso passa batido. 3. O gráfico começa plano e, durante o movimento de desenho da reta descendente, quer dizer, enquanto ele está em movimentação, ele cria um efeito de perspectiva. Ele vai girando, o gráfico vai girando. Né? Com isso, a imagem pode contribuir com um tom alarmante de notícia, enquanto o telespectador perde a noção de proporção. Então, ele perde o poder de comparação das linhas, quer dizer, o gráfico foi todo distorcido. Quer dizer, isso é uma condução que não é aleatória. Nesse caso, sem perguntar a ninguém da produção, dá para você chegar à conclusão de que houve uma certa manipulação. A gente pega um jornal da Globo, do mesmo dia, da mesma emissora, só que com um público diferente. A audiência do Jornal da Globo já é diferente porque o Jornal Mais Tarde, com um enfoque mais econômico ainda, então com mais pessoas com poder de análise. O Jornal Nacional, as pessoas estão assistindo mais passivamente enquanto estão fazendo outras coisas. O Jornal da Globo já é aquele que está mais atento aos temas de economia. Né? Então, o que ele muda de um gráfico para outro? Continua tendo aquele crescimento que subiu 6, bem leve, caiu 3,6, bem agressivo no desenho, também criou um ponto final abaixo de onde deveria estar. No entanto, o gráfico se desloca, tal como se fosse uma câmera em movimento panorâmico, se desloca, né, nessa videografia e tira o ponto inicial de cena. Então, cria a perspectiva e tira o ponto inicial, quer dizer, para você não ter a menor condição de comparação mesmo. E aí tira do foco uma das informações e entra essa caixa com maior recuo trimestral em 13 anos. Tá? Quer dizer, essa é a condição, né, que vai pautar o tom desta fala. Então, com esses exemplos e os que vêm a seguir, pode passar o próximo. Eu queria mostrar apenas como ainda estamos muito longe da utilização consciente e responsável da imagem. Isso, de certa forma, um círculo vicioso que envolve a formação do profissional, o próprio mercado profissional e as suas demandas, a pesquisa e a crítica que se pode promover na universidade e em grupos de pesquisa. Ou seja, a nossa responsabilidade também é, a partir do momento que nós estamos pesquisando jornalismo, pesquisando imagem jornalismo, tentar mudar esse cenário, a longo prazo que seja. Mas funciona. Né? Você começa a formar pesquisadores, que, por sua vez, vão ter os seus alunos de graduação vão formar novos jornalistas, os jornalistas vão ter um pouco mais de consciência na sua produção. Vão sofrer as mesmas demandas, né? Mas alguma coisa muda. No universo das cores, a médio prazo, eu já senti bastante alteração, conforme eu fui fazendo discussões, inclusive tendo a oportunidade de ministrar curso dentro da Editora Abril, para profissionais, né, um curso de formação permanente deles, né, alertando para alguns usos e
naquele momento posterior a essa nossa discussão, começou a surtir algum efeito, né? Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu depois com as publicações da editora Abril, que depois a ética deixou de ser um critério interessante, importante, né? Bom, outro exemplo agora de Londrina, né? Só para a gente sentir um pouco aqui também esse efeito de sentido, que é no encadeamento das imagens, quer dizer, não é tanto na produção da imagem, mas sim na edição da imagem no contexto do jornalismo visual, na produção de capa. Nós temos claramente uma narrativa visual traçada ali, começando com o Papa Bento, né, sendo anunciado o Papa, então, o Papa abençoa, um autor de uma morte de empresário é libertado, Jesus liberta, né, na porta lá da prisão que ele estava, da cadeia, da delegacia. Então, o Papa abençoa, Jesus liberta, o sujeito está saindo, a imagem seguinte, seguindo a sequência do olhar, é uma praia, e logo abaixo uma bola. Então, Jesus liberta, né, o Papa abençoa, Jesus liberta, para o criminoso, né, a praia e o futebol. Né? Então, essa é uma narrativa muito comum. Né? E quanto mais popular o jornal, mais escancarado isso. Né? E esse é um efeito interessante para a gente pensar, porque ele é escancarado, né, mas ele te dá condição de você ver a materialidade dessa informação. Não é mais uma caixa preta. Né? O problema é quando o jornal não escancara isso, né, quando ele usa mais o subterfúgio da imagem, aquele jogo sujo, mas mais escondido. Tá? Então, esse é um efeito interessante. Só para mostrar para vocês algumas imagens que eu costumo utilizar como raízes dessa política da imagem. Esse é um exemplo que está num livro do Gombrich. Ele discute alguns critérios de produção da imagem, alguns elementos da produção da imagem, harmonia, contraste, equilíbrio, etc. Mas essa imagem ela tem um tom político interessante, que é nós podemos começar a descrever essa imagem a partir dos seus elementos, enfim, né? Então, o anjo, o São Miguel, né? o Miguel cercado de 2 anjos, com uma espada de julgamento, né, sobre a cabeça no movimento do julgamento, segurando uma balança. Numa bandeja da balança tem uma alma boa rezando, né, uma pessoa rezando, né, um estilo mais de um anjinho, né, nua, sentadinho, tal. E na outra bandeja tem vários demônios que estão pendurados. Vale mais quanto pesa, no sentido de que, né, tem mais valor aquele que está rezando. Como é que essa imagem utiliza a estrutura de construção para validar esta informação, para ser doutrinária, para ser convincente? Ela faz um pequeno remendo escuro na roupa, exatamente na posição abaixo da bandeja que tem que pesar mais. Então, visualmente, nosso olhar se sente satisfeito com esse peso, mesmo sabendo que existiria aí um achatamento de planos. Uma coisa está no plano da frente, outra no plano do fundo. Mas o nosso olhar, sem pensar, só sentindo, ele acaba validando essa imagem. Próximo. Essa outra imagem usa o mesmo recurso, né, de tentar validar com algum elemento mais sensível, só que ali não é mais um remendo, mas uma borda, né, mesmo porque não ficava bem o São Miguel remendado, ele não é São Francisco, enfim. Então, uma roupa mais valorosa, para esse período mais bizantino, com roupa, né, a pintura em ouro e tal, e aí tem a mancha ascendente, mostrando aqui uma ascensão dessa alma. Então, veja que não vale o peso que joga a balança para baixo, mas sim já pensando numa ascensão. Então, essa linha ascendente ali, né, enquanto tem lá um demôniozinho puxando para baixo a outra bandeja. E alguns efeitos para se investigar também interessantes, como estratégia de imagem, e é só a título de exemplo mesmo, porque mais para frente eu vou discutir outras questões. Mas aqui nós temos, por exemplo, Judite e Olofélio, né, nesse caos mítico, né, em que ela vai degolar, né, e ali uma ajuda segurando já um saco para ficar com a cabeça a sua criada. Próxima imagem.
Aí, invertendo essa imagem, né, e é um efeito que eu costumo produzir bastante, quer dizer, inverter a imagem para ver se o sentido de leitura que a gente tem da esquerda para a direita impõe alguma coisa nessa narrativa, uma força nessa narrativa. Então, é invertendo essa imagem que a gente percebe como muda a expressão de resistência do Holofernes, a ação da Judite, o rosto, a expressão, quer dizer, toda a narrativa se altera quando a gente muda, né? Volta um pouquinho só para trás e para frente para a gente perceber. Aqui a gente percebe que existe menos resistência, porque ela está puxando ele, a cabeça dele no sentido de leitura, e invertendo como até o braço dele parece que está mais resistente. Então, são várias imagens que eu venho invertendo e mostrando como o poder do sentido de leitura que a gente tem no texto acaba interferindo também na leitura de imagens. E esse aqui também, do Gustav Klimt, é um ótimo exemplo, né? Veja, nós temos um ponto de entrada no alto do olhar da mulher, então nós somos capturados pela face dela, como se fosse uma leitura. Com essa verticalização, nosso olhar vai descendo, né? E vai descendo primeiro sendo envolvido por aquela sequência de espirais. Então, nosso olhar vai girando e vai massageando o seio dela, quer dizer, que é um formato também arredondado, então nosso olhar vai tocando ela de uma forma mais sutil, vai descendo, tem outras formas arredondadas que vão levando, e de repente nós temos formas triangulares apontando para as mãos dela que dão esse agarro, quer dizer, ele foi seduzido por essa circularidade, depois agarrado por essa triangularidade, e aí as mãos dela seguram ele, e ali existe o golpe fatal, quer dizer, aí tem toda uma narrativa de como ela seduziu e decapitou ele, né? Então vejam, inclusive, com esses sinais descendentes, triangulares, são facas também que ajudam a fazer esse corte, a criar essa narrativa, né? E embaixo você tem também outras marcas que o Klimt utiliza muito, que é o feminino é circular e o masculino é sempre o retângulo mais ereto, né? Reproduzindo aí uma ideia de masculinidade. Invertendo essa imagem, vejam como isso já não acontece. O nosso olhar não faz esse percurso. O nosso olhar não entra pela face dela, o nosso olhar não vai percorrer essa circularidade e não vai ser agarrado, porque o movimento passa a ser um movimento de volta. Só que nós nos posicionamos no sentido de leitura, então nós aqui somos aquele que estamos do lado dela. Então, se nós estamos do lado dela, nós somos cúmplices disso e não mais aquele que é afetado. Então, ela não nos captura, nós não somos Holofernes, nós somos parceiros da Judite nessa decapitação, tá? Quer dizer, muda totalmente a narrativa. Isso é importante, é interessante a gente exercitar, porque no jornalismo, várias vezes, a gente vai ter imagens que poderiam ser optadas por um outro deslocamento, né? Não dá para você ficar flipando imagem que você recebe o tempo todo. No futebol, se faz muito isso quando não dá para ver o símbolo ou alguma coisa assim, né? Mas algumas imagens a gente flipa, tomando cuidado para ver se a pessoa não tem uma pinta de um lado e não do outro, se não tem o cabelo dividido de uma forma ou de outra, se não tem um brinco, se não tem um relógio, alguma coisa assim, né? Mas o que eu estou falando é que a gente pode, muitas vezes, optar na hora de produzir essa imagem, quer dizer, de que lado me posiciono para fazer essa imagem, se eu sou um fotógrafo, por exemplo, né? Ou se eu tenho várias fotos com vários locais, qual é a minha escolhida para trabalhar com isso? Não, vai para frente, por favor. Outros efeitos do sentido, por exemplo, criando narrativas, tem como nessa obra aqui, A Última Ceia, em que tem vários elementos, não vou também destrinchar todos os elementos, mas o nosso olhar fica acompanhando o direcionamento do olhar de cada um dos apóstolos, às vezes reforçado pela mão, quando tem alguém olhando no sentido contrário também, e o nosso olhar vai para a esquerda, para a direita, chegando na centralidade do Cristo, ele vai para cima, porque ele está apontando para cima. Quando a gente vai para cima, não encontra nada, nosso olhar desce de novo. Quando desce para baixo, tem aí um vaso que impede que a gente entre com o olhar embaixo da mesa, né? Esse vaso está propositadamente colocado ali. E, no fundo, o movimento que nosso olhar faz, vejam como é da liturgia ou do cerimonial religioso católico, que é fazer, né, este movimento várias vezes, né? Quer dizer, nosso olhar fica percorrendo a imagem, fazendo essa ida e vinda, né?
E outro que eu gosto muito, só para exemplificar os efeitos, o sentido que a gente pode produzir com imagem, antes de entrar nas polêmicas do jornalismo visual, né, essa capa de um arranjo para piano do Stravinsky, feito pelo Picasso. Não é à toa que ele é chamado de um gênio, né, do traço, inclusive, da concepção do traço, com poucos traços. Né. Próximo, por favor. Só fechando aqui. Então, vejam que ele fez um traço, sem tirar o lápis, a caneta, ou, enfim, o carvão, não sei como material usou, mas sem tirar o lápis, ele fez um movimento que vai construindo o desenho dos dois músicos. Né? Se você pegar um lápis, uma caneta, um hashi, sei lá, qualquer coisa que possa simular esse movimento de um pincel, veja que o pincel do pintor, às vezes, é um pincel longo mesmo, para não tocar a mão na tela, mas se você segurar como eu seguraria um pincel e começar a seguir essa linha, eu vou ter orquestração de uma música. É esse movimento todo que ele faz. Ele vai desenhando, vai para cima. Ele não vai compondo o desenho, cabeça, pescoço. Ele vai fazendo o desenho, vai e volta, faz o... Né, quer dizer, ele tem toda uma orquestração. Então, você sente a música acompanhando a proposta dele, que é fazer uma imagem com uma linha só. Né? Não sei como é que vocês sentem essa imagem, mas eu sempre, quando eu falo dela, eu olho para ela, eu fico quase arrepiado. Não chega tanto, mas é só com choque aqui, mas enfim. Né? Mas dá aquela sensação assim, nossa, genial. Né? Quer dizer, ele consegue passar a ideia de música, o conceito de música, numa participação que ele pede para quem está observando a obra dele. Né? Isso eu acho que é bem relevante. Ainda no sentido esquerda para a direita, que eu já trabalhei isso um texto muito tempo atrás, acho que 2006, se não me engano, mas essa é uma das imagens que eu mais gosto do jornalismo, trabalhando com o sentido de leitura da esquerda para a direita, porque ele ajuda a nos posicionar como editores de imagem e como produtores de imagem, nesse caso, o fotógrafo. Vejam que o efeito sentido que a gente tem da esquerda para a direita nos põe neste canto da esquerda, recebendo essas pessoas dessa área devastada. Então, as pessoas vêm a nós. Quando eu inverto a imagem, o meu olhar fica indiferente. Indiferente no sentido que ele se afasta, ele tem afastamento, e o olhar é mais panorâmico de pessoas passando diante de mim. Então, veja que é uma simples inversão, que poderia ser a posição do fotógrafo, ele ficou desse lado ou daquele lado para fazer a imagem. Né? Geralmente, a gente pede para o fotojornalista fazer imagem de todos os cantos, de cima, de baixo, de lado, deitado, em pé, depois a gente edita a imagem. Quer dizer, a gente pede, traga 50 imagens que eu vou escolher aquela que vai dar o sentido para a minha informação. Né? Então, esse é um sentido muito claro, esse distanciamento ou esse envolvimento. Então, muitas vezes a gente pede imersão na imagem ou afastamento. Dá mais condição da pessoa se envolver com a informação ou manter um olhar mais crítico. Isso faz diferença, principalmente em momentos de noticiário político. Vejam aqui também, né, da terra do Lula, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, né, uma imagem que, seguindo aí a sequência do olhar, o olhar se depara com espinhos desse cacto e não segue adiante e olha de longe. Quer dizer, e já olha machucado, já olha de uma forma meio árdua. E quem está vindo a esta casa está vindo no sentido de resistência. Então, a gente sente o pesar. Nosso olhar já machucado pelo espinho e essas pessoas vindo ali nesse dia quente. Invertendo a imagem, né, primeiro, o cacto passa a ser moldura no outro canto e o nosso olhar acaba entrando no final da fila e parece que é uma volta de um passeio. Tá? Quer dizer, até as pessoas que estavam, parecendo que estavam curvadas, se arrastando, passa a ser uma volta ali, né, mais suave. Bom, vou então para essa discussão. Está dando choque. Deixa eu ver se eu... Não, deixa, eu aguento. Não chega a ser uma tortura, não. Pelo menos aqui no meio ele não dá choque, só nas bordas. Bom, então vamos lá. Eu vou definir aqui as partes. Primeiro, o jornalismo visual. Vou fazer uma definição aqui desse campo. Eu acho que é importante a gente marcar bem o que eu estou entendendo como sendo jornalismo visual, mesmo porque não é um termo corrente no dia a dia na redação. Você está fazendo jornalismo visual, ou você é um jornalista visual, né? A não ser para quem faz infografia. Né? Mas depois vou trabalhar com as 3 dimensões do jornalismo visual. Então, eu vou falar algumas coisas sobre o ensino, ou criticamente sobre o ensino,
a pesquisa e a prática profissional, fazer alguns apontamentos. Depois, eu vou começar a trabalhar com a dimensão política da imagem no jornalismo visual e finalizar com exemplos, traçando aquela carta de princípios. Então, vamos lá. Considerando-se que o jornalismo visual é a incorporação do material verbal com imagens, ou seja, tipografia, fotografia, ilustrações, videografia, paginação, enfim, e uma organização espaço-temporal ditada pelo design gráfico e um conjunto significante delimitado pelo suporte de determinada mídia, ou seja, se adequa a cada mídia. E aí vem muito exemplo que eu trabalho ainda do meio impresso, porque o meio digital ainda não chegou ao ponto de criar essas narrativas visuais eficientes, senão ele ainda está muito subordinado a uma programação técnica. Podemos até afirmar que, na base de cada alteração do jornalismo visual, sempre esteve a tradição da escrita e a tradição das imagens. Nessa relação da tradição da escrita com a tradição da imagem é que a gente utiliza muito, em teorias da imagem, um autor revigorado recentemente, que é o tcheco Willem Flusser, tcheco, mas com uma boa participação também de produção durante vários anos aqui no Brasil. Porque, entendendo aquela proposta de Willem Flusser, a gente consegue trabalhar bem com essa relação da tradição da escrita com a tradição das imagens. De forma geral, as teorias da imagem compreendem tipologias ou classificações, normas e regras, e uma certa problematização acerca dos usos e funções das imagens e um pouco sobre a natureza das imagens, que seria uma dimensão ontológica. Algumas abordagens propõem também um roteiro para análise de imagens, às vezes incluindo um estudo de caso ou uma análise exemplo. Então, eu diria que tudo que trabalha com a dimensão imagética, inclusive textual, desenhada, que é a tipografia, e a gente trabalha muito com a tipografia como voz, volume, intensidade, entonação, tudo isso tipograficamente, tudo isso faz parte de um certo jornalismo visual. Então, é um termo que ainda carrega uma certa imprecisão, provavelmente porque ainda é recente. Não é todo lugar que utiliza esse termo. E vamos ver, então, um pouquinho sobre esses termos. Ele é derivado de uma atuação profissional que costumava ser chamada de diagramação. Não sei se vocês já pegaram jornalistas mais antigos falando, olha, você vai diagramar isso, você tem uma aula de diagramação. Quer dizer, esse é um conceito bastante antigo. Isso, até 1990 se falava em diagramação. Isso se referia ao trabalho específico de dispor os elementos gráficos na página impressa, incorporando ao trabalho de criação de um projeto gráfico para determinada publicação. Portanto, se tratarmos dos profissionais, o jornalismo visual corresponderá ao trabalho desenvolvido por diagramadores e artistas gráficos nas editorias de arte, que conviviam no mesmo espaço ou ao lado das redações jornalísticas. Hoje, no mesmo campo conceitual, encontramos diversos termos diferentes para definir o mesmo, o semelhante ou correlato na produção de informação visual no jornalismo. Vamos ver alguns termos. Jornalismo visual e o correspondente jornalista visual, jornalismo gráfico ou jornalista gráfico, diagramação ou diagramador, arte gráfica ou artista gráfico, produção gráfica e o produtor gráfico, edição gráfica, edição gráfico, editor gráfico, edição de arte, editor de arte, planejamento gráfico, design gráfico ou designer gráfico, design de notícias ou designer de notícias, também é um termo que tem sido muito utilizado, e o design de ou da informação e o designer de ou da informação, além dos específicos, web design, videografia, infografia, etc. Cada um desses termos, de certa forma, destaca a abordagem que a gente tem delas. Indica uma determinada compreensão ou expectativa em relação ao que determina. Alguns dão mais importância ao fato de ser uma arte, herança das artes aplicadas, outros uma visão mais projetual do design, outros ainda para a natureza gráfica, do suporte da mídia e etc. Então, escolher o termo significa também escolher qual enfoque que a gente vai dar. Diante de tantas possibilidades, o jornalismo visual foi o termo que melhor se adequou a uma visão específica que cerca a atuação profissional em jornalismo, diferente daquele que pode estar em outras áreas, como a publicidade, ou mesmo design da informação. Pode ser alguém que faça placa de trânsito, pode ser alguém que desenha bula de remédio, manual de montagem de equipamento, etc. Então, o jornalismo visual eu acho que é o mais específico, embora ainda não resolva totalmente
campo. De forma geral, mesmo o jornalismo visual carrega uma ideia geral que está delimitada pela produção de jornalismo gráfico, e muito mais pelo infográfico. Em alguns lugares se fala, o jornalismo visual, as pessoas pensam em infografia, né? Ou em data vis, que é data visualization, né? Produção de dados em gráficos. Bom, é possível pensar uma delimitação de jornalismo visual a partir dessas 3 distintas dimensões que são fortemente relacionadas entre si. A prática profissional, como uma das atividades profissionais que pode e deve ser desempenhada por jornalistas, designers ou designers jornalistas, né? Ou seja, uma formação dupla, mesmo que a acadêmica seja uma delas, o ensino como disciplina dos cursos de jornalismo e a pesquisa como especialidade da área ou campo da pesquisa em comunicação ou pesquisa em jornalismo, quando for o caso. Aqui entendo comunicação e cultura como indissociáveis, de forma que a produção de sentido em jornalismo visual é resultado dos processos culturais de geração, armazenamento e resgate da memória sociocultural e ou tecnológica, estratégias de transmissão da informação mediatizada, tal como entende o tcheco Willem Flusser ao dizer: eu assumo a estrutura da comunicação como a infraestrutura da cultura e da sociedade. Essa dimensão é importante para a gente. Tá? Quer dizer, existe aí uma construção da comunicação, né, que é a infraestrutura da cultura. Né? Então, nossos estudos não podem abandonar os estudos, de certa forma, culturalistas. Bom, um rápido estado da arte, então, do jornalismo visual, antes da gente entrar na questão da política da imagem. Alguns autores preferem restringir o jornalismo visual ao campo da infografia, como eu disse, onde, de fato, haveria a construção de uma informação verbo-visual, mas eu prefiro alargar o termo e a atuação do termo para também envolver toda a produção de imagem, de informação em que a imagem é elemento fundamental, concordando certamente que o infográfico seria, vamos dizer, a nata do jornalismo visual. Eu proponho, por exemplo, que uma simples imagem videográfica exposta, e eu vou ter exemplos disso em vários trabalhos, né, exposta por alguns segundos no plano de fundo no cenário do telejornalismo durante a apresentação de uma notícia, já é objeto do jornalismo visual e de seus princípios, porque ela altera a produção da informação, a produção da notícia. Né? Mesmo quando eu estava na fase de pesquisar com mais ênfase a cores, já apontava isso. Tem uns dos exemplos que eu trabalhei, que eu mostro as roupas em que os apresentadores de um telejornal ou de uma revista semanal utilizavam, interferindo na produção da notícia. E aquela videografia, então, muitas vezes é feita por um técnico, por um ilustrador, só que interfere diretamente na produção da notícia. Então, acho que deveria ser assumido aí como um campo para esse trabalho. Né? Bom, a prova disso é ainda a grande semelhança de que as imagens, as composições gráficas sempre acompanharam as inovações tecnológicas sem perder a ligação das suas origens. A grande semelhança entre uma página impressa ou digital atual, com desenho de páginas, colunas, ilustrações, com grandes imagens detalhadas e coloridas nas aberturas dos tópicos, em contraste com imagens menores e feitas mais rapidamente, num papiro que está no Louvre, que é do Livro dos Mortos. Então, olhando aquele papiro, a gente já percebe que, poxa, mas é uma paginação de revista atual. Né? Mas como isso do Egito Antigo, a gente não mudou muito esse padrão? Né? Então, quer dizer, nós temos uma herança ali a respeitar ainda. Né? E assim que afirmam que, e reafirmam que o que lancei no começo dessa conversa aqui, que na base de cada alteração jornalismo visual sempre esteve a tradição da escrita, a tradição das imagens. Né? Ou de onde nasceu o texto, de onde nasceu a imagem, né? Para a gente entender hoje a nossa produção. Esse cenário todo não é facilitador para a gente conseguir cercar uma teoria da imagem especificamente voltada para o jornalismo. Então, a gente se alimenta de outras teorias o tempo todo. Como o jornalismo visual trata as imagens em seu conjunto, na expressão de seus elementos isoladamente, e tais elementos têm diferentes origens e histórias, as teorias da imagem não se confundem com a história da arte, história do design e história do jornalismo, embora tais histórias formem repertório e conhecimento sem o qual torna-se impraticável o domínio dos princípios do jornalismo visual de qualidade.
Então, isso não significa que as teorias da imagem não dialoguem com a história da arte, design e jornalismo, mas respondem a questões gerais sobre a natureza da imagem, suas tipologias e categorias quando necessárias. E dentro dessa generalidade, podem nascer teorias da imagem com recortes específicos sobre a existência e todas as dimensões dessa existência na comunicação, nas mídias ou no jornalismo. Tá? Aqui eu faço realmente um apelo de que a gente se volte a pensar a dimensão jornalística dos produtos jornalísticos. Né? Já fui em muitos congressos, por exemplo, que as pessoas estão analisando objetos do jornalismo sem entender da dinâmica do jornalismo. Né? Vem alguém de letras e está analisando a capa de uma revista, comentando as cores daquela capa da revista, né? E o sentido dado para aquela capa da revista, e aí você diz, mas a paleta dessa revista é sempre com essa cor. É como se eu falasse que a revista Time está utilizando vermelho porque é sanguinária. Poxa, para com isso, ela usa vermelho porque o padrão da revista é vermelho. Não tem nada a ver com o assunto daquela semana, né, na sua borda. Então, é um apelo aqui para a gente ter uma certa consciência nessa produção. Bom, por várias vezes, as análises e as investigações sobre o jornalismo visual também tomaram emprestadas teorias da imagem diretamente de outras áreas, como cinema e artes visuais. A gente não pode recusar isso, né, sem necessariamente cercar um recorte específico. E aí entra a dimensão política. Bom, como aborda as 3 dimensões e o alargamento do conceito de jornalismo visual para toda a produção midiática sob correspondente reflexão crítica que coloca a imagem subordinada aos princípios de jornalismo, isso implicaria certamente na necessidade de um domínio do jornalismo por parte do responsável do design da página, ou seu simples posicionamento no fluxo de trabalho como realizador de determinações alheias. Entre o domínio e a autodeterminação e a determinação alheia, a primeira opção, que é a autodeterminação, tem sido a melhor opção para o desenvolvimento dos produtos jornalísticos. Sobre isso, recomendo as obras dos teóricos alemães, que também são jornalistas, ou foram jornalistas, Harry Pross e Michael Konczig. Quando a gente fala em determinação alheia e autodeterminação, significa, muitas vezes, o jornalista, no ambiente da redação, produz aquelas imagens com alto componente político, pretendendo ou atendendo a uma política editorial, sem consciência do que está fazendo. Ele entra num caldo cultural ali daquela redação e ele tem determinação alheia, quer dizer, outras pessoas determinam como ele deve se comportar. Não é à toa que redações de grandes jornais sempre contrataram pessoas de esquerda e sempre conseguiram formar jornalistas de direita. E, particularmente, até pelo título vocês devem ter percebido, eu só acredito em jornalista de esquerda. Jornalista de direita, para mim, tem que ser assessor de imprensa. Tá? Porque ou você vai para o foco social ou você vai para o foco privado. Essa é a diferença de esquerda e direita básica. Não estou falando em partido político, nem estou falando da diferenciação de esquerda e direita. Ou é o privado ou é o social. O jornalista tem que ir para o social, não para o privado. Senão ele vai fazer assessoria de imprensa. A revista Veja hoje é uma revista de assessoria de imprensa, não é mais uma revista de jornalismo. Tá? Bom, eu vou dar uma puladinha aqui, porque acho que tem pano para a gente poder até discutir isso sobre um certo tempo. Eu vou para os exemplos agora, que são as propostas, ou a proposta de princípios para uma política da imagem do jornalismo visual. Pode pular, próximo. Pula. Pula. O que aconteceu ali? Acho que teve um conflito de fontes aí. Enfim. Pode pular mais um pouquinho também. Bom, uma coisa que eu observei, que eu acho interessante a gente conversar aqui, eu fiz uma imersão de 3 meses estudando o ensino do jornalismo na Espanha, onde é um centro importante de jornalismo visual, né, inclusive com o prêmio Olafierge, que é o principal prêmio de infografia do mundo. E eu visitei várias universidades para conversar com as empresas, os principais jornais, mas também com as universidades, os alunos, os professores, estudar profundamente os currículos, as disciplinas. Né. E algumas observações, então, eu tenho aqui, são também da Espanha. Uma coisa que foi muito interessante observar foi que, quando eu estava apresentando a forma do nosso jornalismo trabalhar, a cada imagem que eu mostrava, eles perguntavam, assustados até, mas pode fazer isso?
Eu falei, não, se faz, mas não devemos. Né? Porque nem cogitavam fazer coisas como a gente faria aqui. Né? Um exemplo do aspecto positivo que eu peguei lá. Lógico que eu peguei coisas também negativas, mas uma coisa positiva. Quando um jornal, como é o País, coloca uma imagem de qualquer personalidade política ou não, né, a legenda acaba dizendo exatamente onde ele está e quando ele está. Tá? Ou seja, uma preocupação de não tirar do contexto. Se essa informação é de um tempo diferente da capturação da imagem, da captura da imagem, eles avisam, eles desconectam uma coisa da outra. O que a gente faz aqui? Vai falar do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da presidenta da República, né, do presidente interino, etc. O que a gente faz? A gente tira de contexto. A imagem, às vezes, tem 3 meses, mas a imagem que a pessoa está cansada, ou que está bocejando, né, ou tirando meleca do nariz, sei lá, qualquer coisa assim, né, e aí aplica naquela imagem como se fosse aquele momento presente. Né. O que eu vi de imagem do Lula chorando, e que não eram desse tempo, e às vezes não era nem chorando, às vezes ele estava cansado, às vezes estava suando, às vezes estava, enfim, fazendo outra coisa. Quer dizer, isso os espanhóis não fazem de forma alguma nesses principais jornais. E mesmo nos jornais populares. Né? Vejam, o nosso jornalismo sério aqui no Brasil, hoje, né, dessa mídia hegemônica, da grande mídia, ela está reproduzindo um comportamento de jornalismo semelhante aos jornais populares europeus, aqueles que buscam fazer as imagens com mais deturpação. Né? O caso do Bild, por exemplo, da Alemanha. Né? A nossa revista Veja e algumas, principalmente capas, de Folha e Estadão, estão muito próximas da revista do jornal Bild, da Alemanha, de tão direcionados que estão atualmente. Mais um. Pode pular o que tiver que ser. Aqueles caracteres que aparecem, que ele teve choque de caracteres, correspondem ao texto que eu estou falando para vocês dessas imagens, a referência dessas imagens. O problema é se aparecer todas. Deixa eu só ver aqui. Pula mais 2, só para confirmar se elas vão. Mais uma. Mais uma. Volta tudo. Tudo que tiver em caractere estranho eu vou ler para vocês. Tá? É o resumo desse texto, mas são as 20 recomendações. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o correspondente, porque eu consigo acompanhar. Então, primeira recomendação é o seguinte. Volta um pouquinho só. Mais um. Deixa eu ver o primeiro que aparece. Mais um. Isso, para frente. Então, o 1 é o seguinte. Primeira recomendação. Todos os profissionais responsáveis pelas etapas que vão da pauta até a publicação final devem ter consciência de que cada elemento participa na construção da informação jornalística. A simples mudança de posição de uma página desenhada no espelho de uma publicação, de página par para página ímpar, por exemplo, pode interferir na forma como a comunicação, uma informação será lida. Não é? Pode deixar aí. O desenho da edição impressa de El País, por exemplo, do principal jornal espanhol, tem espelhamento ou ordem da editoria na sequência de páginas que sugere uma leitura que primeiramente informa e contextualiza o leitor, do mais amplo para o mais próximo, para depois colocá-lo diante de editorias, opiniões e análises. Essa disposição é diferente de outros jornais espanhóis e também dos brasileiros e exemplifica bem como a forma de apresentação interfere na recepção e apreensão do conteúdo. Não é? A ideia aqui é, se você tem o espaço de opinião que antecede informação,
né? Ou o espaço de editorial e opinião que antecede as outras editorias, ou o contrário. E se você começa do geral para o específico, internacional, nacional, regional, local, ou o contrário. Sempre que você tem o espaço de opinião na frente, significa, primeiro eu digo como você vai ler o resto, por mais que você tenha autonomia de virar a página que você queira, ir para o caderno que você quiser. Mas você tem uma voz que já diz, você vai ler desta forma. Quando você faz como outros jornais, joga a opinião para frente ou depois de blocos, você está dando mais autonomia para o leitor. E isso, então, interfere de alguma forma, e esse espelhamento é uma questão também do jornalismo visual. O Espelho do El Mundo, por exemplo, distribui suas teorias de forma mais convencional. E isso promove uma leitura bastante diferente daquela que se encontra no El País. Com sua disposição, os espaços diretos de opinião se dividem em 2 momentos. O primeiro traz editoriais do jornal, principalmente na página 3, e o segundo abre espaço para outras opiniões nas páginas seguintes da editoria Espanha, que é o maior espaço do jornal. É incrível, você folheando os jornais espanhóis, você sabe quando você tem opinião, claramente. Tá? Você nunca fica perdido e nunca mistura o que é opinião, o que é informação, ou sabe quais são os gêneros específicos. Não é? Pode pular mais um. Mais um. Tá, okay. Bom, todos os jornalistas, essa é a segunda recomendação, todos os jornalistas, editores, designers, fotógrafos, ilustradores envolvidos na produção midiática devem ter consciência de que o produto jornalístico será permeado por suas subjetividades. Cabe a cada um deles cuidar para que essas marcas de subjetividade não distorçam a informação e não desprezem o sentido último de servir ao interesse público. Tá? Está evidente aí, por exemplo, qual é a construção, né, na produção dessa imagem que se imagina ser aquela pessoa que está com medo dos rolezinhos. Quer dizer, se fez uma imagem de uma madame super estereotipada, frequentadora de shopping. Né? Essa mulher existe? Existe. Ela é desse jeito? É. É verdadeiro? É. Agora, esta seleção que foi feita para ela ser o exemplo acaba sendo uma ilustração mais editorializada possível. Bom, 3. A apresentação visual da informação jornalística deve permitir ao leitor espectador perceber a função e a intenção da sua composição e de seus elementos formantes no que se refere ao conteúdo. Essa capa tem uma discussão bastante interessante na redação, que é diminuir o volume de voz, como o cochicho que vazou, e não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Quer dizer, um tonzinho baixo, não é? E anunciado a chocante conversa que derrubou o recupero. É interessante porque esse é o segundo desenho proposto para a capa, porque o primeiro era o contrário. A frase estava maior, só que não tinha esse mesmo efeito. Não é? Sem contar o efeito de imagem, da seleção de imagem, de escurecimento, a luz, o brilho nos olhos. Quer dizer, toda essa seleção constrói essa imagem aí com esse componente político. E a mesma coisa aqui com a construção desta dupla de páginas com a sininho numa fotomontagem, que por mais que um olhar mais atento perceba que é uma fotomontagem, a maioria dos leitores considerava que ela estava neste ambiente ali de tumulto, de fumaça, de conflito, etc. Tá? Então, isso, imagens que rolam aí em redes sociais, na discussão toda sobre o uso inapropriado dessa imagem. Mais um. Bom, 4ª recomendação. Como o jornalismo visual é um gênero complementar, e quem defende essa ideia de gênero complementar é um espanhol de Sevilha chamado Antônio López Hidalgo, o gênero dos elementos de visualidade devem corresponder ao gênero dos elementos textuais, ou, em caso de serem de gêneros distintos, não devem ser desenhados de tal forma que um desconstrua o outro, principalmente quando a interferência de um sobre o outro não seja perceptível para o leitor e espectador. Nesses casos, a apresentação deve garantir o paralelismo. Então, nos jornais espanhóis, geralmente, os espaços de humor gráfico são bem determinados. Neste caso, e esse aqui é um jornal de Barcelona, o Vanguardia, que fez o contrário. Quer dizer, título da matéria, charge e depois a matéria. Quer dizer, interferência direta. Você lê já a partir daquela charge. Só que isso que para a gente era uma exceção lá na Espanha, aqui no Brasil é super comum. Né? Quantas capas da Revista Veja a gente já não viu com caricatura com charge do Lula ou da Dilma?
Quantas vocês viram com o FHC? FHC sempre o professor, sociólogo, paletozinho, tal, né? Quando tem, por exemplo, uma denúncia de inflação, ou uma inflação alta de 40%, é um dragão aqui do lado desenhado, mas não ele, né? Agora, a Dilma, muito mais vitimizada pelas caricaturas ainda, né? Pelas charges caricaturais. Assim como, por exemplo, na revista Der Spiegel da Alemanha, sempre se tratou todos os políticos homens muito sobriamente, né? Quando foi eleita uma primeira-ministra lá, Angela Merkel, pronto, já é diferente de qualquer outro. Aí é ela vestida de Sancho Panza, junto com o presidente do partido de... Nossa, foi o nome? O Dom Quixote. Ela de Sancho Panza e ele de Dom Quixote, né? Ou ela de enfermeira, sempre ela ridicularizada também. Então, né, existe também essa questão do feminismo ali, né? E a mesma coisa com a Argentina, com todos os outros países que têm mulheres como dirigentes. Próximo. Bom, volta só um, por favor, só para checar uma coisinha. Volta um só, por favor. Para frente, vai. Isso. Bom, eu peguei aqui a origem da Lava Jato, só para não me acusarem só de criticar o mau uso do Lula, mas vamos pegar, por exemplo, essa origem da Lava Jato, que é com o André Vargas, né? Vejam que a capa é nesse estilo da caricatura, mas a próxima imagem, por exemplo, já tem uma coisa interessante, que é a mudança de estilo da ilustração, quer dizer, aquela já era questionável na capa, mas a mudança de estilo na própria dupla de páginas que abre a matéria, você tem ele num estilo mais realista, inclusive parecendo um efeito de câmera e não de desenho, né, como se fosse uma lente, e junto com um facsímile de documento. Tudo isso para dar credibilidade. Quer dizer, estruturas de ilustração que tentam respaldar no crédito que a gente dá para o aspecto documental, né? E, de certa forma, alguma editorialização, até quando você tem a fotografia na relação com o título. Então, o jornalismo visual depende muito hoje da relação com o título. Então, a espera de um milagre. Aí está lá ele, né, numa ligação com alguém, portanto, sempre é alguma coisa, ou cochicho, ou a mão na boca, ou telefonema, ou um cochichando com outro ao lado. Sempre são imagens que trazem esse componente negativo, e ele com o sinalzinho de espera. Então, vejam como a gente... E aqui um exemplo também de um cuidado, além daqueles que eu falei, que alguns jornais espanhóis têm, que é, além dos espaços de opinião estarem pré-determinados, qualquer texto opinativo tem marcas visuais fortes que identificam que é opinativo. Uma delas é o título em itálico. Então, estou folheando o jornal, eu vejo qualquer coisa com título itálico, eu sei, opa, aqui é opinião de alguém, não é? Então, esses gêneros não se misturam de forma alguma. Então, o quinto item vai nesse sentido. A composição visual, em qualquer uma das dimensões do projeto visual, topográfica, iconográfica, tipográfica e cromática, não deve confundir o leitor, espectador, quanto ao gênero ou subgênero do jornalismo da publicação. Vejam aqui, por exemplo, esta imagem, essa dupla página com sustentável, a Marina e a próxima, o que acontece nesta relação. Vejam, eu olho para esta imagem e para este título, no labirinto sonhático, eu não deveria nunca pensar num texto que está fazendo uma análise deste momento político, ou dessa proposta política dela. Tá mais para a crônica, está mais para qualquer outro tipo de desenho que denotasse opinião, né? No entanto, a gente vê que essa matéria é matéria de um exaustivo levantamento, de contextualização, etc. Mas vejam o trabalho de título e imagem, como já joga a gente para outra, né? Então, o item 6 seria, na relação entre texto e imagem, um não deve desqualificar ou negar o outro, a menos que a integração texto e imagem seja claramente percebida com essa intenção e não possa gerar leituras desconectadas entre seus elementos.
estava lá na Paraíba, no interior da Paraíba, em Campina Grande. Aí no hotel, folheando o jornal, eu vi essa imagem da Patrícia Pilar, recém-separada, a notícia é essa, recém-separada do Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes é político para gente com certo distanciamento. No Nordeste, ele é uma figura mais forte. Né? Então, é mais relevante essa informação. Mas veja uma representação de, provavelmente, uma matéria de material de gaveta, material, né, de banco de imagens, em que ela está não só sorridente, com uma camisa escrito mais feliz. Né? Provavelmente, esse é o contexto de fim de ano, até pelo branco e prata, Réveillon, ou alguma coisa assim. Né? Então, imagine o que é você interferir nessa imagem, como é que eu vou ler essa separação do Ciro Gomes com a Patrícia Pilar depois de ver essa imagem? Já estou totalmente direcionado. Né? Bom, 7º item, agora vou um pouquinho mais rápido, porque já está dando tempo. Né? Vamos dar uma aceleradinha. Os responsáveis pelo desenho da informação jornalística devem estar conscientes de que as imagens produzirão recortes mais delimitados dos que já promovidos pelo texto. A imagem pode, por exemplo, tomar um fragmento de tempo, de espaço, de agentes envolvidos, né, como um todo. Nesses casos, a síntese promovida pela imagem deve ser por si só correta em sua formulação, o que significa atender ao enunciado do item anterior. Mais um. Vejam esse recorte da imagem aqui. Né? Imagine uma pessoa sentada aqui ao meu lado, numa mesa, ou como agora mesmo tinha a mesa de abertura, né? O recorte, se esse não é um espaço confortável para um não acotovelar o outro, espaço normal. Mas, nesse momento, cada um olhando para um lado, aquele buraco deu uma significação muito forte para a imagem. Ou seja, Marta e Lula não estavam se conversando quando ela era candidata e ele, né, deveria ser o apoiador número 1. A informação pode até estar correta, ele não estava realmente apoiando tanto ela assim. Mas veja a construção no momento fotográfico e no momento de edição. Próximo. Há momentos em que algo possa vir a ser noticiado, mas não deve promover interpretações ou conclusões do leitor espectador de forma antecipada. São casos de acusação, processos em andamento, acidentes sob investigação, etc. Nesses casos, a atenção na edição de imagens deve ser redobrada. Por exemplo, a escolha de uma garrafa vazia de bebida alcoólica com o primeiro plano de um acidente de carro induz o leitor a concluir teor alcoólico do motorista como causa, o pneu careca, por exemplo. Né? Nesse caso, veja que o Jader Barbalho já é considerado um demônio nessa história, com a escolha da imagem, com ele naquele momento de fala no parlamento, ele com a colorização em vermelho, etc. Mais um. Bom, 9. Toda a produção de imagens e de composições visuais opera recortes por meio de seleções e edições. Com isso, para cada informação publicada, haverá outras tantas que ficarão de fora. Todos os responsáveis devem zelar para que o interesse público prevaleça nessa seleção e que não haja prejuízo para a clareza e retidão da informação. Nós vamos seguir a sequência dessa imagem. Um abraço, que estaria, portanto, como histórico do FHC, num acordo com Maluf, na sequência próxima. Né? E este momento que eu estou questionando, que é essa edição de imagem, né, em que o Lula está fazendo um acordo com o Maluf para apoio do Haddad, próximo, né? Sendo que tem essa imagem que circulou, inclusive em rede social, né, dos críticos ao PT, né? Próxima. E aí a sequência toda o que é que ficou de fora. Aí a gente percebe, pela sequência de imagens, como o Lula está promovendo isso e como o Haddad não está nem um pouco contente, como o abraço dele, um abraço duro, sem querer encostar, não quer sujar a mão, está ali, né? E depois deixa lá o Lula com o Maluf e sai com essa cara fechada no último quadro. Então, a sequência toda assim, ó, o Lula ele abraça, o Maluf assim, um toque bem... Né? Tá? Esse penúltimo quadro, que, por exemplo, é bem sintomático. Né? Um tapinha não quer nem envolver com a mão, não é nem assim. Né? É tapa com a mão dura, assim, sabe? Bem, né? Eu falei mal do Maluf, é novo choque, mas tudo bem. Bom, próximo.
Aí vejam depois o humor gráfico chargeado que vai acontecer, né? Uma das estratégias que eu apresento aqui é da gente tentar descrever a imagem para poder analisá-la, né? Que está numa das outras propostas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, ele deixando o Brasil descontente, ou vomitando, ou com ânsia, né? Enfim, próxima. O Latuf, que é um chargista mais voltado para uma linha mais esquerda, então ele está representando aí o petista que se sente apunhalado, então não é uma visão negativa do PT, é uma visão positiva até, daquele que não está conformado com isso, né? E aí vem Nani com esse aqui, não é namoro, só estamos ficando, né? Então vejam como mesmo com a charge é possível fazer formas com éticas totalmente diferentes, ou com graus, né, de comprometimento dessa ética diferentes, né? Tem um chargista que durante muito tempo fez charge para a Folha de São Paulo, que eu sempre curti muito o trabalho dele, e ele nunca depreciou nenhum político, mas sempre contextualizou muito bem. Ele fazia apuração mesmo do que está acontecendo e retratava aquilo, que é o Spaca. Tanto assim que ele saiu do jornalismo, e recentemente eu convidei ele para participar da ECA de um evento, que era a comemoração do aniversário do Enfio, né? E ele falou: olha, Luciano, nesse momento, com essa polarização toda, eu não me sinto à vontade, porque briguei até com minha família, né? Então, já não faço coisa no jornalismo, e estou só ilustrando livros infantis, né, para vocês verem como tem linhas diferentes ali. O próprio Enfio retratava muito bem todo o período da ditadura, mas ele não jogava sujo com as charges. Era um trabalho muito limpo, contundente, forte, mas nunca faria coisa desse tipo. Próximo. E veja esse aqui. Vejam que não corresponde àquelas cenas que nós vimos na fotografia, né? O Haddad não ficou sozinho com o Maluf, não fez essa cara de mal e não fez esse acordo desse jeito, que não tinha essa demonização toda ali da cena, né? Ou essa ainda do William. Farinha do mesmo saco. Isso aqui é um juízo de valor, né? Quer dizer, a charge tem que fazer juízo de valor? Até pode fazer, mas tem limites. E o espaço em que ele é publicado é mais problemático ainda do que você realmente se manifestar. Defende a liberdade de expressão? Sempre. Só que podendo criticar também o que se fala e o que se desenha, né? Próximo. Bom, este é mais do que o recorte da informação jornalística, também é uma redução, fruto da codificação. Então, aqui é só um exemplo do que a gente tem marcante hoje, que é transformar dados de forma polarizada, né? Isso não representa, de forma alguma, os votos em São Paulo. Isso representa uma simplificação que ajuda a polarizar. A mesma coisa aconteceu com azul contra o vermelho na eleição presidencial, né? Quer dizer, os gráficos afloram mais ainda essa ideia da polarização, ou intensificam mais ainda, como se não tivesse nenhum eleitor Zé Serra na periferia de São Paulo, ou nenhum eleitor do Haddad no centro de São Paulo, né? Esse é o município de São Paulo desenhado. Próximo. Bom, 11º, vou dar uma reduzida mais ainda agora. Se o discurso institucional de uma publicação criar no leitor a expectativa de que está diante de informações pautadas na verdade, realidade, imparcialidade, etc., ainda que compreenda toda a relatividade de cada conceito, toda imagem, desenho e informação deve procurar atender os mesmos princípios ou evidenciar o seu afastamento deles. A verossimilhança como recurso de imagem deve ser apresentada e reconhecida como tal. Deve haver correspondência de conteúdo entre a leitura superficial e veloz, que é a leitura de primeiro plano, daquilo que a gente às vezes lê superficialmente, títulos, imagens, tal, e já sai compartilhando em rede social, né, do que concluiu sem ter lido a matéria, ou da leitura profunda em si, né? Um dos casos, por exemplo, é este, vejam só o cuidado com essa vinhetinha do caso Nós, que é um caso de investigação, de corrupção, etc., envolvendo a filha do rei Dom Juan, a filha do Dom Juan, mas mesmo com toda aquela tendência a criticar, um jornal que criticaria, essa vinheta ela não é depreciativa. Está investigando, uma lupa em cima de quem está sendo investigado. Próximo.
Bom, o 13º é a construção visual da informação deve ter como referência o repertório do seu leitor e trabalhar com esse repertório, não é? Com o repertório, formar um novo repertório, um já conhecido. Então, aqui tem um caso de que para a gente seria um repertório desconhecido, ou para muitos de nós, não é? Porque isso faz referência à morte do Günter Grass e a referência ao filme principal dele, que é O Tambor. Não é? Mais um. E esse aqui é como a Folha de São Paulo tentou, na revista São Paulo, modificar um pouco o enfoque do tal do coxinha, né? Tentar fazer o coxinha virasse uma pegada positiva, né? Então, o orgulho coxinha, enfim, colocando a cor de coxinha, enfim, né? Tentando fazer uma inversão. Essa inversão é bem trabalhada pelo Ivan Bistrina, por exemplo, nos códigos da comunicação. 14º, pode passar o próximo. Algumas imagens e composições visuais abstratas podem provocar leituras ambíguas ou diversas interpretações. São válidas como recurso de experiência estética, mas não vão além disso. Então, os responsáveis pela edição devem considerar a ambiguidade e polissemia da imagem. Aqui eu tenho um caso já tratado com meus textos sobre cor, de como a gente direcionou esse vermelho do Islã como sendo o dia do juízo final, e não usando a cor do Islã sagrada, que é o verde. Próximo. Está aí o verde depois sendo utilizado nas matérias. Próximo. 15º é curtinho, persuasão e convencimento não devem fazer parte das estratégias de imagem no jornalismo. Não preciso dizer muito sobre essa imagem. Aliás, até o fato de fazer com que tenha a informação da tecla em braille é para você ter vontade de apertar na capa e confirmar, né? O poder do Aécio. Próximo. 16º, no caso da imagem fotográfica, a posição da lente captura o ponto de vista do leitor-espectador. Então, em condições de conflito e manifestações, o nosso ponto de vista é o ponto de vista do fotógrafo, então tem efeitos como este, né? Ou, próximo, ou esses aqui, ou mais um, ou este aqui. Quer dizer, nós sempre ficamos do lado de onde está a lente do fotógrafo. Então, isso é a se considerar. 17º, o desenho, próximo, pode passar o próximo. Mais um. Mais um, esse aí já vimos, que é só para reformar aquilo, não. 17º, desenho de uma página ou tela. Suas imagens devem promover efeitos de sentido planejados para melhor exposição do conteúdo jornalístico, evitando só a imagem pelos aspectos ilustrativos. Nesse caso, a maioria das pessoas olha esse protesto como sendo um protesto ecológico. Na verdade, é um protesto contra a morosidade do STF. Erro de quem fez o protesto e erro de quem selecionou a imagem. Ou seja, o fotógrafo posicionou a imagem nesse canto porque ele quer pegar o desenho lá do Palácio da Alvorada, para representar Brasília. Mas a armadilha que ele caiu nesta posição não dá para ver o chapéu lá do que representaria o STF, esse chapéuzinho lá, esqueci o nome dele, toga, sei lá, qual que é o nome do chapéuzinho lá de juízes. E sem contar que uma tartaruga verde marinha não representa morosidade coisa nenhuma, essa tartaruga até que é rapidinha, né? Teria que ser um jabuti, marronzão, pesado. Enfim. Então, quem plantou o protesto, plantou errado. 18º, já chegando ao final, né? As imagens agregam valores à informação, e aí, em outra oportunidade, eu posso falar sobre as experiências pré-predicativas do Harry Pross, dentro e fora, esquerda, direita, alto e baixo, vertical, horizontal, claro e escuro. O Beto provavelmente trabalha isso em aulas também, né, Beto? Mas aqui nós temos esses valores ali incorporados também nessa narrativa visual, com claro e escuro, alto e baixo, e etc. 19º, próximo. Bom, aí propõe-se, aí já é uma diretriz mais específica na penúltima. Propõe-se que antes de ser publicado, a imagem passe por uma análise que ateste a sua adequação. A estratégia aqui. Uma das formas de fazer isso é elaborar mentalmente, como se estivesse contando para alguém que não enxerga ou alguém que está ao telefone, a imagem. Então, eu descrevo a imagem, conto os elementos plásticos. Depois, elementos expressivos, dizendo o que está enunciado, o aspecto conotativo da imagem. E, finalmente, levanta a hipótese de qual seria a intenção daquela imagem em ter produzido esses efeitos, né? Também não preciso contar muito sobre essa imagem, mas se a gente fizer uma leitura descritiva dessa imagem,
a gente percebe o quanto ela é comprometedora de uma ética do jornalismo. E a última, né, retomando lá o início, só que circulou em rede social, também, só para reforçar que, diferentemente de ilustrações e fotografias, os gráficos se apoiam num contrato com o leitor que é de absoluta fidelidade. Então, quando eu tenho gráficos como este, eu percebo como a gente está longe de construir um jornalismo ético em dados econômicos e políticos, etc. Tá? Então, a gente percebe ali que, por mais que tenha a desculpa de que é um elemento à parte, 4,7 do Brasil na taxa de desemprego, 6,8 lá do PNAD, vejo que o 4,7, por exemplo, está acima do 4,8, tá? Enfim, o 6,8 está ali. Né? Enfim, os dados são totalmente deturpados num gráfico. Mais uma vez, é que isso rodou em rede social porque alguém capturou essa imagem. Mas, no fundo, essa imagem passa durante 2, 3 segundos, é suficiente para passar uma informação negativa no jornalismo. Então, de forma geral, e nesse tempo aqui, é esse panorama e esse comprometimento ético da política que eu queria passar para vocês, junto com todo o escopo do que vem sendo trabalhado como jornalismo visual e praticamente uma militância ali por uma questão da política da imagem em salas de aula. Então, gente, é isso. Obrigado.